o vô. Sabe por isso que fica tão longo? Ah, Porque eu não falo assim, eu falo mais curto. Eu falo, vô, você tá grávida, só. Só que quando eu coloco a edição e ele fica, sabe aquele sim, negocinho que aquele. gira? Aham. Ele faz o vô, você tá grávida. Nossa, mas isso aí pegou muito. Cara, pegou mesmo, que as pessoas elas comentam ali, né? Tipo, vô, Você tá grávida. vô, você tá grávida. Mas foi a edição que julgou isso. Que E da agora, hora, é, cara. que engraçado, né? Negócio. Aham. Assim, teoricamente aleatório que deu É, certo. fechou. Vamos nessa, Carolzita. Vamos nessa. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre percentil na gestação, por que que ele realmente importa e o que que, enfim, é um ponto de atenção para vocês. Então, se você já fez um ultrassom na sua gestação, você provavelmente viu um número chamado. Peraí, Vamos a ver. gente repete. Ué, será que só se eu ficar aqui? Vamos ver. Ué? Ah, não, quando você clica eu saio. Né? Ele tá me tirando do negócio. Aí é complicado, né, meu anjo? Ah, tá. Verdade. Ai, ai, então vamos lá, gente. Se você já fez um ultrassom na sua gestação, você provavelmente já viu um número chamado percentil e provavelmente ficou sem entender se estava tudo bem ou não. E isso é mais comum do que parece. Muita paciente chega preocupada no consultório sem saber o que, que aquele número realmente significa. Então vamos lá, de forma bem simples, o percentil ele vai mostrar pra gente como que o seu bebê está crescendo em relação a outros bebezinhos da mesma idade gestacional. Exato. Não é um número isolado, é uma curva de crescimento. Eu até dou o exemplo para as pessoas assim. Lembra quando você era criança, ia no pediatra, e aí ele pesava, você media e marcava na caderneta uma bolinha. Daí na outra consulta no mês seguinte, de novo. Essa é uma curva de percentil. Então, se você está no percentil 50, você está dentro da média. Se o seu bebezinho, por exemplo, ele está no percentil 30, ele está um pouco menor do que o esperado. E se ele, por exemplo, está num percentil de 90, ele está maior do que o esperado. E é bom lembrar que isso não significa um problema automaticamente. Existe uma variação normal. Eu também gosto de pegar um exemplo, tá? A minha filha, durante a gravidez, o percentil dela era 14. Bem baixinho. Isso, um percentil mais baixo, mas aí tem uma explicação. As pessoas não sabem, mas eu sou baixinho. Na internet eu pareço alto, mas eu sou baixinho. A mãe dela também é baixinha, então se justificava por isso, porque não tinha outra situação de risco, né? Ela nasceu com 2,880 de peso, então ficou dentro do esperado, mas era uma curva um pouquinho mais baixa. Com certeza, até porque a gente também tem que lembrar que o percentil ele vai medir a cabecinha, o fêmur, a barriguinha e fazer uma média, né? Então a gente começa a se preocupar principalmente em relação a ganho de peso se o percentil da barriguinha, que é a circunferência abdominal, tiver sim abaixo de 30. Aí a gente geralmente tem algo relacionado ao ganho de peso. Se a gente vê o percentil total, aí a gente tem que olhar se os outros níveis não vão estar interferindo, tá bom? Excelente. Eu também observo ali, no geral, um percentil abaixo de 10 ou acima de 90, né? Começa a trazer um pouquinho de preocupação. Percentil abaixo de 10, ligo o alerta, especialmente lá na reta final, aumentaria risco de um sofrimento fetal lá na hora do trabalho de parto, algo nesse sentido. E um percentil acima de 90 tem ali um risco maior, especialmente a hipoglicemia após o nascimento. E o principal é que não é só o número isolado, né? Como o Wesley já falou antes, é principalmente o comportamento desse percentil ao longo do tempo. Então a gente não vai se basear sempre em um único percentil, a gente vai vendo como é que ele está sendo esse número ao longo das semanas gestacionais. Exatamente, Carol. Quando tem uma queda ou uma subida rápida na curva, isso acende um alerta clínico. E eu gosto, né? Eu acho que quando a gente escuta uma palavra e leva um susto é mais complicado. Então, vou pegar um exemplo. Hoje, agora à tarde, atendi uma paciente que ela está com 23 semanas. Então, ela fez o morfológico na semana passada. E no morfológico dela, veio lá no laudo percentil 55. Percentil legal, ótimo, né? O crescimento adequado. E aí eu já expliquei para ela, eu fiquei, ó, isso aqui é curva de percentil, nos próximos exames você vai escutar essa palavra, provavelmente vai ter uma oscilação de valores, mas a gente vai se preocupar quando a queda é acentuada ou quando a subida também é acentuada, vai ligar esse alerta.
E é aqui que entra um ponto que muita gente, principalmente as gestantes, acabam ignorando, né? O crescimento do bebê, ele não vai acontecer de uma forma isolada, então tem outros fatores que vão interferir. Boa! Ele depende diretamente do ambiente materno, a casinha do bebê. E esse ambiente, ele vai envolver a alimentação dessa gestante, o metabolismo dela, o tanto de nutrientes que ela está ingerindo, enfim, todos esses fatores vão intervir. E também fatores como glicemia, pressão e fluxo placentário, como o sangue está chegando para o bebê. E aí, quando o percentil ele acaba vindo alterado, a gente não entra geralmente com uma solução genérica, a gente faz todo um olhar para entender o que está acontecendo nessa gestação. Isso mesmo, cada caso tem que ser avaliado porque existem causas diferentes de mudança de percentil e às vezes até somatórios. Então pode estar acontecendo mais de uma coisa que está interferindo naquela situação. Então, por exemplo, se o seu bebê ele está com um crescimento abaixo do esperado, a gente vai começar a aumentar a densidade nutricional para a gente verificar se esse é um fator que pode estar interferindo. Então, a gente vai fazer um ajuste de proteína, a gente vai fazer uma correção de deficiências e avaliar se realmente esses são os fatores que estão interferindo. Podem ser outros também, que às vezes nem sempre é a parte nutricional que está complicando ali a mudança daquele percentil. E avalia também questões clínicas que estão associadas. E aí, quando o teu bebê, então, ele tá acima do percentil, na maioria das vezes, o problema ele está relacionado com o controle de glicemia que provavelmente está alterado, seja uma gestante que está com uma diabetes gestacional ou uma gestante que tem uma resistência insulínica, geralmente ela está ali pelo menos em um desses dois quadros, geralmente. E isso precisa ser controlado, porque não controlar pode trazer complicações para a gestação, parto, nascimento. E aí, principalmente nesse caso, com o percentil mais elevado, a gente vai entrar, principalmente do ponto de vista nutricional, organizando esses carboidratos ao longo do dia para a gente evitar esses picos glicêmicos. A gente vai ajustar toda a alimentação ao longo do dia dessa paciente. Então, entram mais proteínas, a gente faz um controle glicêmico maior, fica de olho ali nos valores de glicemia para a gente conseguir regular esse aumento do percentil que está indo muito rápido. E o maior erro é olhar o exame isolado e tirar conclusões precipitadas. É o famoso eu vou tentar resolver sozinha, eu vou vendo aqui, vou medindo a minha glicemia, sem entender realmente o que está acontecendo e como é que isso também está afetando você e o teu bebê. E lembrar que percentil não é diagnóstico, ele é um sinal, então tem que investigar, fazer uma análise interessante, porque às vezes passou algum detalhe lá de um exame de sangue, um exame anterior de ultrassom, alguma coisa nesse sentido. Então é importante reavaliar para daí sim fechar algum diagnóstico. Com certeza, ele precisa ser interpretado com estratégia, então a gente tem que olhar do ponto de vista nutricional, o fluxo placentário, como é que tá. Então são vários pontos que a gente acaba olhando, tendo maior atenção, para a gente chegar ali no diagnóstico final do que a gente precisa fazer com aquela gestação, tá? Então a gestação não é uma fase do vamos deixar para ver, quem sabe no meu próximo retorno do meu obstetra a gente conversa com ele, na próxima consulta eu falo com a Nutri, então é sempre um ponto para vocês ficarem atentas como é que está esse percentil e, claro, atuar principalmente quando a gente está abaixo de 30 ou acima de 90 são os principais pontos de atenção. É fase de acompanhamento próximo. E muda mesmo o acompanhamento, né? Algumas vezes você tem que fazer exames mais regulares, ultrassom que você às vezes faria uma vez no mês, até um pouquinho maior. Às vezes tem que fazer a cada 2 semanas, semanal, dependendo da situação e da evolução. Porque quando você está fazendo o ajuste no momento certo, Você muda completamente o desfecho da tua gestação. então se você recebeu o seu exame, ficou na dúvida, ou então quer ter mais segurança durante a tua gestação, Me chama no direct com a palavra gestação e a gente te orienta da forma certinha. Show de bola, show de Carolzitia. bola, gente. Percentil é sempre uma preocupação, sem dúvida nenhuma.